Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, as palavras iniciais do Evangelho de hoje já nos dizem muito daquilo que nosso Senhor quer falar a cada um de nós a partir desta liturgia do 12º domingo do tempo comum. O que Jesus disse? Vamos para a outra margem. Ou seja, nosso Senhor está convidando os apóstolos a fazerem uma travessia. Essa travessia do mar da Galileia é uma metáfora, é uma comparação da travessia da nossa vida, da nossa existência. Nosso Senhor, ao dirigir essa palavra aos apóstolos, está querendo nos lembrar que somos chamados a atravessar para outra margem. O que tem do outro lado da margem? A vida eterna, o céu. Nosso Senhor está nos chamando a uma realidade nova, a uma vida nova. Em outras palavras, essa mesma ideia aparece na segunda leitura de São Paulo. O que ele disse? Se alguém está em Cristo, essa pessoa, ela é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Ou seja, estar em Cristo nos faz passar de uma situação, de uma margem para a outra margem. Então, trata-se de uma provocação de Cristo a cada um de nós, para que saiamos da situação na qual nós estamos vivendo hoje, para assumir a vida nova que Ele tem preparado para nós. É preciso ir adiante. Não podemos permanecer deste lado da margem. Nosso Senhor quer que nós avancemos. E em última instância, esse avançar, essa outra margem, é a vida eterna. Agora vejam, ao longo desta travessia, da travessia da nossa existência, daqui até a vida eterna, muitas coisas podem acontecer. No Evangelho aparece a imagem dos ventos fortes, de uma tempestade, que começa a encher o barco onde eles estavam. Veja, irmãos e irmãs, frequentemente é isso que acontece conosco. Navegando com Cristo para outra margem, para a vida nova, tempestades começam a nos alcançar. E essas tempestades são as provações da nossa vida. É um diagnóstico que nós recebemos que nós não estávamos esperando receber.
É uma situação difícil que acontece com a nossa família? Enfim, são inúmeras as tempestades ao longo da travessia, ao longo da vida. E aqui aparece na vida dos apóstolos um sentimento muito comum, que todos nós já tivemos ou temos. Se trata do sentimento do medo. Os apóstolos, diante daquela tempestade, têm medo. Jesus disse a eles: por que sois tão medrosos? Veja, irmãos e irmãs, ao longo da vida, quantas vezes nós já sentimos medo? Uma experiência corriqueira do nosso dia a dia, que nos últimos tempos se acentuou por causa do medo da morte, por causa do medo de um vírus, por causa de um medo de uma pandemia. Esse sentimento se tornou ainda mais comum, chegando em alguns casos a um nível de doença, o medo que adoece. Mas veja, a experiência do medo, ela é comum a todos nós. E ele aparece sobretudo quando nós vivemos essas mesmas circunstâncias que os apóstolos estão vivendo. Quando nós percebemos que aparentemente Jesus está dormindo. Olhemos para essa cena, o barco agitado, a ventania forte, uma tempestade que ameaça derrubar o barco, fazê-lo naufragar. E Jesus está como? Jesus está dormindo. E o detalhe do Evangelho, o Evangelho diz que Jesus está dormindo sobre um travesseiro. Olha a calmaria de nosso Senhor. Enquanto tudo está quase vindo abaixo, Jesus está dormindo tranquilamente com a sua cabeça sobre um travesseiro. Pois bem, essa é uma sensação em muitas circunstâncias da nossa vida. Parece que Cristo está dormindo, Ele não vê o que está se passando conosco. Parece que Ele está tranquilo e não está se importando com o que nós estamos vivendo. É como se Ele estivesse ausente na nossa vida. Vejam, é sobretudo nessa hora que o medo toma conta de nós. Quando nosso Senhor parece não fazer nada por nós. Quando nosso Senhor não move uma palha, parece que está dormindo. Irmãos e irmãs, essa oração dos apóstolos já esteve ou está na boca de muitos de nós. Por que, Senhor, Tu permaneces em silêncio e não fazes nada por mim? O Senhor não está vendo a situação da minha vida? Parece que o Senhor não se importa comigo. Mas vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho quer nos lembrar também que, embora Cristo esteja dormindo, Ele está presente. Ele está na barca. Ele está na nossa vida. E se Ele está presente, o barco não afundará. Não vai afundar. Ele espera, na verdade, que nós o interpelemos, que nós o invoquemos. O que fez os apóstolos? Exatamente isso. Foram até Jesus, acordaram Ele. Disse a Ele: Jesus, acorda, estamos perecendo. Vejam, essas palavras dos apóstolos é a oração que nós somos chamados a fazer no meio das nossas provações. Precisamos invocá-lo. Essa invocação dos apóstolos em Jesus está colocando Jesus no centro da provação, falando: Jesus, venha nos ajudar no meio dessa circunstância. Venha nos ajudar, Senhor. Porque, irmãos e irmãs, o Papa Francisco, ele comenta esse Evangelho dizendo assim que o sono de Cristo nos estimula a despertar. Não é verdade que quando nós experimentamos essa ausência de Deus na nossa vida, é a hora que a gente desperta para rezar? É a hora que nós despertamos para uma vida mais intensa de oração? Não é a hora que nós procuramos Jesus com mais intensidade? Pois bem,
é exatamente isso. O sono de Cristo, diante das nossas circunstâncias, não tem outra finalidade senão essa: nos fazer despertar, para nos envolver com Ele. Porque não basta saber que Cristo está presente no barco. Não basta saber. É preciso se envolver com Ele. É preciso estar na presença dEle. É preciso se dirigir a Ele, levantar a voz. E esse levantar a voz muitas vezes é um grito desesperador das nossas almas. Senhor, salva-me. Senhor, venha em meu socorro. Senhor, apazigua esses ventos. Hoje, irmãos e irmãs, esse Evangelho quer nos fazer nos questionar a nós mesmos. Quais são os ventos que estão soprando sobre a sua vida? Quais são as ondas que estão enchendo o teu barco? O barco da tua vida espiritual, o barco da tua vida familiar, a tua vida psíquica. Quais são as ondas que estão te agitando? Diga a Jesus. Conte tudo para Ele. Acorde Jesus. Hoje, quando você comungar, ou se não for comungar, na tua comunhão espiritual, diga a Jesus: Senhor, salva-me. Senhor, te apresento as minhas tempestades. O gesto dos apóstolos de irem até Jesus e o acordar é um gesto de fé. Eles creem, eles se submetem a Jesus, eles confiam a Cristo a sua causa. Irmãos e irmãs, eis aqui o remédio para o medo. Qual é o remédio para o medo, Padre? É a fé. É a fé viva, manifestada em Cristo, nosso Senhor. Uma vez que nós confiamos a Ele as nossas causas, as nossas tempestades, Ele se levanta no tempo dEle, na hora dEle. Ele se levanta, pede silêncio à tempestade. Então, quando Cristo aqui acalmou a tempestade, Ele está demonstrando a sua autoridade divina, o seu poder divino sobre as forças da natureza. Mas, manifestando esse milagre, Ele quer dizer para nós que Ele pode acalmar todas as águas agitadas da nossa vida. Ele pode trazer paz para as nossas almas perturbadas. Ele pode. Por isso hoje, vamos pedir isso ao Senhor, que Ele venha ao nosso encontro e nos dê essa paz. Depois das palavras de Cristo, uma calmaria se instalou. Que Deus nos dê a graça de experimentar essa calmaria na nossa vida, dentro de nós, porque podemos pensar que se trata de provações externas, essas tempestades. Pode ser, mas muitas vezes essa tempestade está dentro. Essa tempestade que nos impede de dormir tranquilamente, que nos impede de viver tranquilamente. Apresentemos a Jesus essas tempestades interiores, as nossas almas perturbadas, para que Ele nos traga a sua paz. Eu quero concluir com uma história, uma pequena historinha. Sempre recordo dessa história quando trato desse assunto da fé. Talvez até ouviram eu dizer, mas ela é oportuna. Vamos imaginar esta cena. Uma criança se encontra sozinha em casa, no andar de cima, no 15º andar de um prédio. E de repente aquele prédio começa a pegar fogo. Imaginem esse desespero. As mães que estão aqui, imaginem seus filhos lá no alto de um prédio pegando fogo. Do lado de fora, a mãe desesperada grita pelo filho e pede que o filho se lance pela janela, porque do lado de fora, o corpo de bombeiro, a polícia, todos os socorristas já estão ali com um suporte para que a criança pule e ela seja amparada. A mãe diz para a criança: meu filho, pula, coragem, pula, nós estamos aqui.
Mas a criança, desesperada, não consegue ver a mãe lá de cima, ela não vê nada por causa da fumaça e ela não tem a coragem de pular. Ela não tem coragem de tomar essa decisão. E a mãe, então, inspirada, pelo seu instinto materno e pela graça de Deus, as palavras do filho que diz: mamãe, eu não te vejo, ela responde: meu filho, você não vê a mamãe, mas a mamãe está te vendo. Pula! A criança, então, sem pensar duas vezes, confiando no olhar da mãe do outro lado, ela se lança daquele prédio e é salva por aquele aparato que foi preparado para que ela pudesse pular. Irmãos e irmãs, isto é fé. É enfrentar as fumaças da vida, é enfrentar as tempestades da vida e pular, sabendo que do outro lado, uma voz, a voz de Deus, nos acompanha. Sabendo que do outro lado, um olhar, o olhar de Deus, nos acompanha e não permitirá que nós nos esfacelemos no chão. E não permitirá que nós sejamos vencidos pelas ondas agitadas da nossa vida. Peçamos a Deus hoje que Ele nos faça crescer a fé. Já cremos, Padre? Sim, certamente. Todos nós que estamos aqui temos fé. Mas aquela jaculatória caberia muito bem aqui. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio que o Senhor está no barco. Eu creio que o Senhor está presente, que o Senhor vai agir em qualquer momento. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu concluo com um versículo do Salmo que nós ouvimos. É uma oração. Que ela esteja nos nossos lábios ao longo desta Santa Missa. Senhor, nós dirigimos a Ti o nosso grito, manifestando a nossa angústia. Transforme a nossa tempestade em bonança. Tranquilize, Senhor, as ondas agitadas das nossas vidas. Amém.